A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do quarto trimestre do ano de 2019, que tem por título O Exílio de Davi. O nosso texto áureo, que está em 1 Samuel 22, versículo 1 e 2, nos diz: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem endividado e de todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. A caverna de Adulão, onde Davi se retirou, significa lugar de refúgio. Adulão significa refúgio. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação do nosso caráter, segundo o modelo Cristo. Muitas lutas, muitos conflitos em que passamos, sempre temos algo de bom a tirar deles. São experiências. Com essas experiências nós vamos crescendo espiritualmente falando. A leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel 22, de 1 ao 5, nos diz: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe conosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herebe. Para o bosque de Herete. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas da aparência, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. O exílio fala da expatriação forçada ou livre, isolamento social, solidão. A conotação nem sempre é pejorativa, pois nas escrituras sagradas o exílio recebeu conotações positivas e negativas. O crente deve tirar preciosas lições para a vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. Cada problema, por maior que seja, cada luta, cada conflito em que vivenciamos,
nós podemos tirar coisas úteis. Tudo serve para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Tudo tem seu lado positivo. Diante das dificuldades, dos problemas, sempre vamos tirar um proveito para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Tudo que passamos por permissão de Deus, Deus nos deixa passar por tal problema para que nós possamos ter experiências vivas com Ele. O exílio pode ser o lugar onde nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora, como está em Provérbios 4:18. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar em que moldará o seu caráter, preparando para uma missão maior, que é a liderança, ser líder de Israel. Deus estava preparando Davi, pois deu a ele um cargo grande e de muita responsabilidade, ser líder de Israel. Lugares, pessoas, situações, tudo serve para o crescimento social e espiritual. Davi deixa o território e vai para uma região conhecida muito bem, que é a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades, situada na Cefelá, a planície de Judá, distando de Jerusalém aproximadamente 26 quilômetros ao sudoeste e 20 quilômetros ao sudeste de Gat. Muitos se dirigiam para ali a fim de fazer companhia a Davi. Davi se refugiou naquela caverna, mas ele não ficou sozinho. Muitos iam ter com ele, muitos iam fazer companhia a Davi. Primeiramente foram seus irmãos e toda a casa do seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação que eles tinham com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram os homens que se encontravam em dificuldades. Como Davi conseguiu firmar uma liderança nessas condições? Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que se juntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi treinou esse grupo aparentemente sem sucesso. Obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor, tinham os mesmos ideais. E sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Eram fiéis a Davi, faziam tudo pelo seu líder. Nós, cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devemos lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um sua prioridade, mas sim a de Cristo. Se esse for o Espírito, Deus dará o sucesso e o crescimento da obra. Nós, como igreja de Cristo, devemos lutar
com apenas um objetivo: servir a Deus, fazer a obra de Deus para o crescimento da obra, para o crescimento da população que Jesus levará ao céu. Deus é fiel, devemos ser fiel à obra, fiel aos nossos líderes, falar a mesma língua, seguir o mesmo caminho de retidão em direção ao céu. E alcançaremos vitória, alcançaremos êxito. Foi ali na caverna de Adulão que os dons de Davi como líder foram postos em práticas. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia. E não demorou para que esse número de homens subisse para 600 homens. Deus estava com eles. Isso quer dizer que todos quantos vinham ter com ele não eram rejeitados. Davi é o modelo de líder que recebem homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Davi não rejeitava ninguém que fosse até ele. Ele preparava para a guerra, preparava para os conflitos do dia a dia. A grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos, aos pecadores, e todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do reino do Senhor. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com ele. Nessa vida, servir a Cristo, sofrer por Cristo, sofrer com Cristo, sofrer em prol do crescimento da obra, sofrer por amor ao Senhor, que breve a vitória será certa. Com Deus no controle, não tem como perdermos uma guerra. Deus é conosco. Deus é forte, é sobre todos e sobre todas as coisas. Vale a pena servir a Deus, porque Deus tudo pode. Deus é Deus. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Davi foi um bom filho. Ele teve um cuidado especial com seus pais. Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais e não se descuidava dos seus companheiros de luta. Deus cuidava de Davi. Deus cuidava dos que estavam próximos a Davi. E Davi cuidava dos seus pais. Davi foi um bom filho. E Davi também cuidava dos companheiros de luta. Ele não descuidava sequer de um. Davi se preparando para ser um grande líder de Israel. Os filhos, principalmente na velhice dos pais, devem honrá-los em tudo,
a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Davi não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, nem porque era um bom guerreiro, mas também porque era um bom filho. Todo cristão deve ser um bom filho. Cuidar dos pais. Na velhice, tudo que estiver ao alcance, fazer pelos pais. Deus se agrada. Desde o Antigo Testamento, a ênfase em que Deus abençoa os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa, como está em Êxodo 20, 22. Esse ensino foi ministrado por Paulo em Éfesos 6, 2, 3. Os filhos devem aprender a serem gratos a seus pais em tudo, dando-lhe honra, dignidade, cuidados materiais. Isto é mandamento de Deus. E se é mandamento de Deus, todos devem obedecer. Cuidar dos pais, honrar os pais. Honrá-lo e ter também os cuidados materiais quando tem necessidade. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Saul, diferentemente de Davi, não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Não lidou com situações difíceis, conflitantes, tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive da lealdade de seu filho. Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições de lideranças, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Saul não sabia que a lealdade não se compra com presentes, com dinheiro, mas nasce naturalmente de um líder genuíno. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar um risco à sua posição. Quando os líderes são verdadeiros, são verdadeiramente chamados por Deus, têm a chamada por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como homens de Deus. O escritor aos Hebreus fala da necessidade de se considerar os líderes. Devemos ter consideração, honrar os nossos líderes. Que Deus se agrada da obediência. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: sua língua intenta o mal, como está em Provérbios 10, 31. Ele traça enganos, como está em Jó 15, 35. Despreza o bem e ama o mal, como está em Jeremias 9, 4, 5. Não é reto no seu falar. O ímpio, o caráter é extremamente errado. O ímpio não tem caráter. O ímpio, ele quer sempre o mal, deseja o mal, ele despreza o bem, ele ama a maldade. Sua língua
intenta sempre o mal, fala mal dos líderes, fala mal dos irmãos, fala mal do seu próximo. Esse é o ímpio, esse é o caráter do ímpio. Não tem caráter bom, é um caráter mau. Ele traça enganos. Por vezes, o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo com um espírito de grandeza. Para ele, ele é o maior. Ele é o centro das atenções. Ele é soberbo. Ele busca sempre ser reconhecido e se apresenta como o poderoso. Suas obras são perversas. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note isso, que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos, que é o destruir, o arrancar, o arrebatar, desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Não vale a pena ser um mau cristão, ser ímpio. Cristão, cada dia seja mais fiel a Deus, mais fiel à palavra, mais fiel ao seu próximo, mais fiel à obra de Deus. Que vale a pena. Deus honrará cada um que for fiel a Ele, fiel à sua obra. Vale a pena servir a Deus. Não vivamos de aparência, que Deus, Ele conhece o exterior e conhece o interior. Enquanto o homem vê somente as aparências, Deus vê a aparência e vê o interior. Deus vê o fundo da pessoa. Deus vê no profundo da alma, enquanto o homem só vê a aparência. Chegamos à conclusão. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra, como disse Paulo em 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Deus conhece cada um. Não vamos viver com aparência. Que na obra de Deus, todos aqueles que vivam de aparência não permanecerão na obra, na casa do Senhor. Deus vê tudo. Deus merece o melhor de nós. Vamos ser fiéis. Não vamos brincar de ser crentes. Vamos trabalhar conforme Deus ordena. Porque grande será o nosso galardão no céu. Deus nos garante vitória. Assim como Deus deu vitória a Davi, quando Davi, tão pequeno, lutou com aquele gigante. Deus deu vitória a Davi, Deus também dará vitória a nós. Não vamos olhar o tamanho do nosso problema, e sim vamos olhar o tamanho do nosso Deus, que pode tudo. Vale a pena ser fiel a Deus. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar sua família, e vamos continuar firmes na presença do Senhor. Vamos continuar trabalhando, porque Deus é bom. E a vitória, em nome de Jesus, virá. Fique com Jesus. Deus te abençoe.